Paz, luz a todos, signo de Câncer. Vamos para a tua leitura coletiva e atemporal. Peço que você se inscreva no canal, assine o sininho. Eu ainda estou confuso em relação a isso, gente. Como é que é? Ative o sininho, né? Ative o sininho, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos para a sua leitura. Isso ajuda muito, tá? Peço com todo respeito que vocês me ajudem nesse sentido. Consciências tendentes ao bem que amparam, guiam e sustentam a egrégora de Câncer. Revela agora a mensagem que Câncer precisa saber nesse momento, que ela seja útil, salutar e necessária. Paz, luz, Câncer. O que Câncer deve saber nesse momento? Ó, que maravilhoso, hein? Vamos agora, como que essa energia se manifesta? Como que essa energia vai se manifestar no microcosmo? Ok. E qual é o cuidado, qual é o desafio para Câncer? Ok. Conselho para Câncer. Conselho para Câncer. Não. Não é assim que eu quero, não. Paz, luz, paz, luz. Qual o conselho para Câncer? Qual o conselho para Câncer? Ok. Bom, Câncer, finalmente, hein? Finalmente você está vivendo um momento de plenitude e realização na sua vida. Eu me lembro de algumas leituras que nós fizemos e que foram mais desafiadoras, né? E agora você está vivendo um momento da sua vida que é o momento mais feliz, né? E eu sei disso por causa da carta do Sol, o arcano do Sol. Então você deve estar sentindo aí que coisas boas estão acontecendo, né? Finalmente coisas boas estão acontecendo. Você passou por um momento mais desafiador na sua vida, né? E agora as coisas estão começando você está começando a ver a luz no fim do túnel, né? Se esses problemas, essas situações mais desafiadoras não estão resolvidas, elas agora começam a aparecer oportunidades para resolução. E isso é muito bom. No campo de relacionamento, você também está aberto para conhecer pessoas, desenvolver amizades ou relacionamentos amorosos, isso é muito bom também. Só que, se você já está em um relacionamento, a roda da fortuna diz que você vai sentir um impulso de modificar essa relação. Seja porque você vai querer que coisas novas aconteçam em relação a esse relacionamento, seja porque você vai ver esse relacionamento de uma outra forma, mas se você já está num relacionamento, a dinâmica de amor entre vocês vai passar por uma transformação, tá bem? E essa transformação pede uma avaliação, sobretudo no que diz respeito à reciprocidade, tá bom? Como é que você deve agir? Bom, o 4 de espadas pede para que você repouse. Não é só esse significado que a carta tem, mas é isso que eu estou intuindo aqui nesse momento. Para que você faça essa reavaliação que a gente falou e que eu senti aqui em relação a relacionamento, mas isso se espraima, isso se reflete nas outras áreas da sua vida, vai ser necessário que você repouse, que você sossegue um pouquinho aí seus pensamentos, tá bem? Isso não significa que você vai estar num estado de tranquilidade. Não, os pensamentos continuarão a lhe afligir, mas você precisa se serenizar para que você possa então ponderar, refletir sobre essas novas dinâmicas que acontecerão. Lembre-se que os problemas já estão se resolvendo. Os problemas que não estão se resolvendo, você verá que aparecerá oportunidade de resolução. O arcano Sol está garantindo isso. Mas para que você consiga enxergar essas oportunidades, é necessário que você se pacifique. E é justamente isso que o 4 de espadas está pedindo para você. Tá bom? Para você não se deixar levar pelos seus pensamentos de preocupação e ansiedade. Tá bom? A Rainha de Copas nada mais faz do que trazer essa mesma mensagem, só que no campo emocional. Então a Rainha de Copas está pedindo a você aqui
para que você observe atentamente os seus sentimentos, no intuito de não deixar que eles transbordem, não deixar que eles tomem conta de você. É você que vai tomar conta dos seus sentimentos. Então, é muito interessante perceber que a forma como você deve agir, ela foi espelhada em paralelo, né? Ela foi espelhada tanto pelo 4 de espadas, pedindo para você vigiar ou não se deixar dominar pelos seus pensamentos de preocupação e ansiedade. E a rainha de copas pede para você vigiar, controlar, não se deixar controlar pelos seus sentimentos, suas emoções. Então, basicamente, a mensagem nos dois arcanos é a mesma, só que um trazendo o paralelo para os seus pensamentos e o outro, Câncer, trazendo um paralelo para as suas emoções. Tudo isso só é necessário porque, primeiro, as mudanças vão vir de modo inevitáveis, e segundo, porque haverá oportunidades que você precisa observar. Senão esse sol não vai se manifestar. Não vai se manifestar, não é o correto. Ele vai se manifestar, mas não na sua plenitude. Entende? Porque é muito difícil dele não se manifestar. A carta do sol é uma carta muito poderosa, é uma energia muito poderosa. Então, dificilmente você consegue ter tamanho livre-arbítrio ao ponto de obstaculizar, ao ponto de impedir que essa energia se manifeste. Mas você pode sim, através das suas ações, impedir que ela se manifeste na sua plenitude. Entende? Agora, o que você tem que tomar cuidado é que dessa sua gestão de pensamentos e gestão de emoções, você não se tornar alguém arrogante, prepotente, egoísta, individualista. Entende? Esse é o cuidado que a rainha de paus pede para você ter. Ela, quando negativada, primeiro, né, ela é entre as rainhas, a rainha de paus é a mais sábia, é a mais justa, ela é a que tem conotações espirituais mais acentuadas, não que as outras não tenham, mas ela, quando está na posição de desafio, ela fica tão confiante no seu instinto, ela fica tão confiante na sua espiritualidade, que ela passa a se sentir invencível. E esse sentimento de invencibilidade a torna egoísta, arrogante, extremamente individualista. Entende? Confiando apenas nela. Então esse é um cuidado, é um desafio que você precisa sim ter com você. Entende, Câncer? Outro desafio que você tem que ter é, se eu sei que haverá oportunidades de melhoria, se eu sei que os problemas que eu estou vivendo e que ainda não se resolveram vão se resolver, se eu sei por meio isso eu sei por causa do arcano maior, o Sol, se eu sei que as situações elas vão mudar, o arcano, a roda da fortuna me fala isso, então por que eu tenho que agir? Se eu sei que a forma como é que eu tenho que agir é não me deixar levar pelos pensamentos e nem pelas emoções, então deixa a vida me levar. Tá percebendo como é que essa é uma tendência natural? E aí a espiritualidade, a sua egrégora, trouxe justamente, sabendo que essa é a tendência natural, trouxe justamente o 7 de ouros, 7 de pentáculos, para te alertar em relação a isso. De você não ficar só olhando as coisas acontecerem, não. Porque essa tendência vai vir. De você se lançar em ação. Se você fazer as coisas acontecerem. Para que realmente o sol possa nascer, resplandecer nas situações da sua vida. Entende? Então o arcano menor, né? 8 de copas, ó. O 8 de ouros, ele pede justamente isso para você, tá bom? E agora sim, o 8. Esse aqui é o 7 de copas, tá? O 8 de copas. Por que eu tô com esse 8 de copa na cabeça? Porque ele veio para você como sendo um conselho, tá? E esse conselho é muito importante. Agora eu quero que você preste um pouquinho de atenção, Câncer. Agora a gente chegou numa parte da sua leitura que eu considero
a parte mais importante, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque é condição sine qua non, é condição necessária para que tudo isso que a gente conversou aqui, ela se manifeste, que você, por mais doloroso que seja, que você reconheça que determinadas fases passaram, determinadas coisas não existem mais. Câncer, você tem uma tendência, não é uma tendência, existem signos que têm essa tendência mais aflorada, mas você tem uma tendência de apego a situações, apego a amizades, apego a lugares, apego a coisas que são suas. E essa carta pede para que você, o 8 de copas, ele pede para você tomar cuidado com isso. Esse é o conselho. Tome cuidado para que o excesso de apego não impeça você de ver as coisas na sua plenitude. Olha o sol. Que você acabe freando, não é parando, mas freando a dinâmica da roda da fortuna. Então, o conselho, poxa vida, eu queria que chegasse um pouco mais para cá, para você ver a sua leitura. Agora acho que agora melhorou, não é? Melhorou. Então, para que você pudesse então ver essas questões com um pouco mais de cuidado, Então, eu peço a você que você reflita sobre essa situação, justamente para que você não se deixe apegar por coisas do seu passado, sentimentos do seu passado. Isso também é importante, Câncer. Não são as pessoas em si que você vai estar apegado, hein? Não é o local em si. Não, entender isso é importante para você ressignificar, transmutar. É a sensação, é a emoção que aquela pessoa te trazia. É a emoção que aquele lugar te trazia. É a emoção que aquela coisa te trazia, tá bom? Não é a coisa em si. Deixa a coisa aí. Deixa a pessoa aí. Mas é a emoção que você estava pegado. Tá bem, Câncer? Peço novamente que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo. Isso é muito importante. Peço com muita humildade, muito respeito a você, tá bom? Muita paz, muita luz. Gratidão.